Vamos falar de uma promessa que foi tema aqui do Redação na semana passada, o Gabriel Jesus. A gente debateu em cima de uma coluna do Tostão se não estava havendo uma pressa em já colocar o Gabriel Jesus como um fenômeno e tal. Eu lembro do Neymar, a gente debateu aqui sobre o lançamento do Neymar, que já nasceu craque, né? Ele já veio com esse carimbo da categoria de base, todo mundo de olho no Neymar, desde que ele tinha 13, 14 anos. Depois do Neymar, eu lembro que me impressionei muito com o Lucas, que hoje está no PSG, e que não chegou onde a gente imaginava que ele ia chegar, é um bom jogador, mas não chegou àquele estágio de fenômeno. E o Gabriel Jesus, que ontem não foi um dos melhores em campo, mas ele teve lances como esse chapéu no meio de campo, que você olha esse cara e fala, meu, o cara fez isso num clássico, né? Ele não teve assim uma grande atuação, mas ele teve lampejos que mostram que o futuro dele, pelo menos para mim, promete muito. Ele tem indícios de fenômeno. E é normal que um garoto de 18 anos oscile. Ontem ele merecia 6,5, até pelo chapéu, ele foi bem. Mas não foi muito bem, mas é normal oscilar. E eu me lembro, Rizek, Cereto, Evaldo, que o Neymar no começo da carreira também oscilou. Muito. Eu me lembro que ele era chamado de filé de borboleta. Não, vamos falar a verdade, o começo do Gabriel Jesus ele é mais impressionante que o começo do Neymar. Pois é, eu também o Neymar sofria muitas críticas pela fragilidade física, ele não encantou logo no começo dos profissionais. Ele mostrava que tinha habilidade, quando ele entrava o Santos melhorava. Mas que ele não era o Neymar fenômeno que é hoje, não era. Demorou um ano e meio pra gente falar assim, nossa, o Neymar tá arrebentando. Exato, até tive aquela briga com o Dorival Júnior, que ele queria bater o pênalti, o Dorival não quis, aí o Dorival acabou demitido do Santos por causa disso. Foi em 2010, demora um ano e meio pro Neymar ser, poxa, é o cara do time. Cansei de ouvir gente dizer o seguinte, o Ganso sim que é craque, o Neymar não. Isso. O que não era verdade. Você usou o termo indícios de fenômeno? Indícios. Bem de leve. Não. O Gabriel? Bem de leve, acho bem de forte. Não, bem forte. Não, forte. Acho exagero. Há fortes indícios. Fortes não é exagero, não. Fortes indícios de que se trata de fenômeno. Agora, pode ser que não seja. O que tem a coluna do Tostão? Ela chama atenção, e aí nós temos que aplaudir nesse sentido, embora não tenha visto o debate aqui, André, que nós construímos muitos castelos, nós, mídia. Certo. Muito precipitadamente. Certo. Como regra geral, a gente tende a acelerar um pouquinho as coisas, por ansiedade, por olhar a coisa querendo que ela de fato aconteça. Então vamos só para dar um exemplo aqui. Esse Kaique, que hoje arrebenta no Flamengo como atacante, ele é da geração de Bruno Mezenga, que quando surgiu no Flamengo foi apontado como o novo fenômeno da Gávea. Depois vieram outros, Paulo Sérgio passou, desapareceu. Adriano, no Flamengo também. Toró, o Flamengo está sempre à procura do novo Zico. O Vitinho, então, que era do Botafogo, que também, outra explosão, que está no Inter hoje. Então, o Avalone, sugere-se cautela. Muita cautela. Mas também você não pode fechar os olhos diante de aquilo que você acredita, como disse o Avalone, eu estou com ele, seria indícios... Mas aí 2 contra 1, eu tenho que trazer... Cadê o homem do apito para me ajudar aí? Senão você chega e fica bloqueado. Não. Não, mas não é esse o problema. O problema é o efeito que o nosso comentário aqui, que o camarada abre o jornal hoje, que isso provoca na cabeça de um garoto de 18 anos que, de repente, não tem ainda maturidade para a compreensão do que é a carreira, que é o trabalho no dia a dia. E ainda bem que ele está muito bem acompanhado por um treinador extremamente experiente, que vai saber conduzir essa fase de transição. A maioria dos jogadores, essa é a opinião, por exemplo, do Luxemburgo, se perde na transição dos juniores para o profissional, a hora da chegada, porque ele se empolga com 2 ou 3 partidas e depois não tem maturidade para aguentar a pressão. Depende do jogador. O Cereto quer participar da conversa. Vamos lá, Cereto. Não, a gente conversou sobre isso no dia que a gente falou sobre a coluna do Tostão, é só para reforçar o que eu disse aquele dia. O Gabriel Jesus, ele não surgiu do nada. O palmeirense já ouvia falar do Gabriel Jesus há muito tempo. Era o Borel, né? Ele usava esse nome Borel nas categorias de base. E o palmeirense, despertado pela curiosidade, ele ia buscar na internet, no YouTube, por exemplo, os lances do Borel, do Gabriel Jesus. E eram lances muito impressionantes. Ele fez 40 gols no ano passado em 20 e poucos jogos no Sub-17. Ele é titular da categoria Sub-17. O Malcom, do Corinthians, é reserva dele. Ele começou mais ou menos no Palmeiras e nos últimos jogos realmente teve atuações acima da média, o que faz com que a gente fique muito otimista com relação ao futuro dele. Claro, guardadas todas as devidas ressalvas e cautelas.